Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, da disciplina de Ciências, anos iniciais para as turmas de 1º ao 3º ano. Juntos hoje vamos aprender um pouco sobre as plantas, também conhecidas como vegetais. Quero que pense no caminho da sua casa até a sua escola. O que costumamos ver? Costumamos observar muitas plantas por lá? As plantas estão presentes em nosso dia a dia. Um bom exemplo são as árvores. Nessa aula, vamos precisar de um caderno e um lápis de escrever e de cor. Se prepare enquanto passo algumas informações para os professores que estão nos assistindo. Antes de começar a aula, algumas informações importantes para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais e trabalho habilidade. Descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve e etc., que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las com o ambiente em que vivem. O objetivo da aula é compreender as características básicas das plantas e a importância da água para a sua sobrevivência. Que tal deixar sua presença? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparecerá na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença em nossa aula. Venha comigo! Você sabe quais são as partes de uma planta? Será que todas são iguais? Que tal descobrirmos juntos durante a nossa aula? Tenho certeza que vamos descobrir muita coisa legal. Observe essas imagens. Essas plantas são iguais? Podemos observar que essas plantas apresentam diferenças. Essa tem espinhos, que é o cacto. Essa já tem frutos, que é a maçã. Ele é conhecido como pé de maçã ou macieira. Então, só através dessas duas imagens conseguimos observar diferenças entre as plantas. Essas diferenças ocorrem porque elas vivem em ambientes diferentes. O cacto é um tipo de planta que gosta de ambiente que faz muito calor. Já o pé de maçã não gosta muito, prefere um local que não faça tanto calor. Além das diferenças que observamos, todas as plantas apresentam algumas partes em comum, que são raiz, caule e folha. Todas as partes que compõem uma planta são de extrema importância para a sua vida. Ah, mas você sabia que as plantas são vivas? Sim, as plantas são vivas. Por isso, elas apresentam a necessidade de respirar, de realizar sua alimentação e hidratação, que é quando uma planta consome água. A parte da planta responsável por pegar a água para sua hidratação é a raiz. A raiz desempenha uma função de extrema importância. É ela que absorve a água do solo e ajuda a planta a ficar hidratada. Além disso, é através da raiz que a planta retira do solo alimentos importantes. Viu que interessante? A planta precisa de água, assim como a gente. Você sabia disso? A nossa aula está sendo de muito aprendizado. Agora vamos falar um pouco do caule dos vegetais. Você sabia que ele pode apresentar outro nome? Esse nome é tronco. Essa região é responsável pela sustentação, ou seja, para deixá-lo em pé, além de auxiliar também na condução de água e de alguns alimentos que são retirados do solo pela raiz. A cor dele geralmente é marrom, mas podemos também encontrá-lo de outras cores e formas. As cores e formas podem estar ligadas de acordo com o ambiente que eles estão localizados e com a disponibilidade de água. Estão vendo como a disponibilidade de água nos ambientes interfere nas plantas e o quanto a água é importante? Todas as plantas também possuem folhas e elas que fornecem a maior parte de alimento para a planta.
Esse alimento é fornecido com a ajuda da luz do sol e da água. Olha novamente, a água sendo importante para elas, além de fornecer um pouco do alimento que as plantas possuem. A folha também auxilia na respiração. Muitas folhas servem de alimento para nós seres humanos. Você sabia? Lembra de alguma folha que seu responsável já tenha preparado para você comer? Pensa aí. Um exemplo de folha que nós usamos em nossa alimentação é o alface. Você já comeu? Se ainda não, consulte seu responsável e experimente. Você já marcou sua presença? Se ainda não, peça ajuda do seu responsável e aponte a câmera do celular para o QR Code que aparecerá na sua tela. Conseguiu perceber que a água está presente em todas as partes da planta? Muito interessante, né? Agora, vamos ver como a água influencia no formato da planta. Esse é um cacto. Ele é tipicamente de ambientes com pouca disponibilidade de água, como o deserto. Ele apresenta espinhos em vez de folhas. Essa aqui já é uma árvore, muito comum em nossa cidade. Aqui apresenta maior disponibilidade de água que o deserto. Com isso, conseguimos perceber que a água influencia na vida das plantas, não é mesmo? O que seria da gente se não houvesse água? Aproveita aqui para falar que no dia 22 de março comemora-se o Dia da Água, esse elemento tão importante em nossas vidas e das plantas. As plantas presentes em ruas, avenidas e em florestas obtêm água para o seu desenvolvimento através da chuva. Se não houvesse chuva, já pensou como essas plantas iriam se desenvolver? Possivelmente não haveria desenvolvimento. A água presente na chuva é essencial e traz diversos benefícios. Entre eles, podemos citar nutrientes e folhas com cores vivas. Vale lembrar também que as plantas participam da reciclagem da água na natureza. Muito legal, não é mesmo? Vamos realizar uma atividade? Quero que desenhe uma árvore bem bonita. Lembre-se de pintá-la. Quero receber esse desenho lindo. Para isto, basta chamar o seu responsável e pedi-lo para tirar uma foto do desenho e enviar por meio do QR Code que aparecerá na sua tela. Pronto, vou receber o seu desenho. Só para verificar se realmente aprenderam, vou mostrar uma imagem para vocês e quero saber que parte da planta é. Vocês terão 15 segundos. Muito bem, é um caule! Estamos chegando quase ao final de nossa aula. Você já registrou sua presença? Se ainda não, peça ajuda ao seu responsável e aponte a câmera do celular para o QR Code que aparecerá em sua tela. Vamos relembrar uma pergunta que fiz para vocês no início da aula? A pergunta foi a seguinte: você sabe quais são as partes de uma planta? Consegue responder? As 3 partes principais de uma planta são raiz, caule e folha. Muito bem para você que conseguiu. A segunda pergunta que fiz foi a seguinte: será que todas as plantas são iguais? Conseguimos perceber na aula de hoje que as plantas apresentam diferenças em seu formato devido ao local em que se encontram e a disponibilidade de água. Que legal! Aprendemos muita coisa. Além de falar de plantas, aprendemos que a água é de extrema importância para a vida delas e a nossa vida. Vimos que precisamos preservar a água e conseguimos isso com atitudes simples do nosso dia a dia. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenha gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos!